Queridos, louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, louvado o nome do Deus único que existe e que criou tudo o que existe. Hoje a reflexão é baseada no livro de Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 até o verso 29. Eu vou ler o texto, Apocalipse, capítulo 2, do verso 18 ao verso 29, carta à igreja em Tiatira. Está escrito assim: Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se de sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os meus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as conduzirá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Oremos. Pai eterno, mais uma vez suplicamos a ação do Teu Santo Espírito em nossos corações e nossas mentes, iluminando, Senhor, o nosso entendimento, para que possamos perceber qual é a Tua vontade, quais são os propósitos para as nossas vidas, baseada nesse texto. Te peço o Teu auxílio, ó Santo Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Querida igreja, vamos então ao contexto, como nós temos sempre primado, sempre buscado conhecer o texto a partir do seu contexto. Tiatira era a cidade menos importante da Ásia, mas ela contava com uma posição geográfica privilegiada. Por ali passava o correio imperial. O Império Romano abriu várias estradas e isso interligou várias cidades. E isso era um fator muito importante para a cidade de Tiatira. Ali
existia sede de vários grêmios comerciais. O comércio de púrpura, o comércio de bronze, inclusive estava ali, o grêmio de bronze estava ali. Havia prosperidade, porque era uma cidade em que havia esse comércio. E cada grêmio era caracterizado por uma divindade, um falso deus. E eles ofereciam comidas sacrificadas, e após isso, banquetes, festas indecentes. E aí se verificava no meio dos cristãos, entre os cristãos, a possibilidade de se manter uma consciência pura ou entrar no esquema. Ser santo ou outras palavras, ser esperto. Ser próspero ou confiar plenamente em Deus. Não está inserido nesses grêmios comerciais, era um suicídio comercial. Mas o texto diz que Jesus conhece os seus, conhece a sua igreja. Vimos nas outras cartas que Jesus conhece as obras, conhece as tribulações, conhece o lugar. E aqui nesse texto, vimos que Jesus tem olhos como de chama, capaz de esquadrinhar, de examinar minuciosamente, de analisar detalhadamente os segredos do nosso coração e do coração da igreja de Tiatira. E consegue, inclusive, distinguir, separar aqueles que são fiéis daqueles que são infiéis. Na comunidade, na igreja de Tiatira, existia pelo menos 3 tipos de pessoas inseridas ali. Aqueles que eram fiéis ou remanescentes, que buscavam a santidade, o compromisso com o Senhor, aqueles que toleravam o pecado e aqueles que viviam no pecado. Mas Jesus traz um elogio para a igreja de Tiatira. Ela era operosa, ela trabalhava muito, inclusive as suas obras, as suas últimas obras eram mais numerosas que a primeira. E certamente é uma igreja que estava crescendo. Estava crescendo por causa desse remanescente, daqueles que eram fiéis. E aqui a carta de Tiatira traz pelo menos 4 marcas dessa igreja. 4 marcas desses homens e mulheres que permaneciam fiéis no meio dos infiéis que estavam na igreja. Era uma igreja que amava. E sabemos que o nosso relacionamento com Deus tem que ser baseado no amor. Amar a Deus de todo o coração, amar a Deus de todo entendimento, amar a Deus de toda a alma e com toda a força. Amar o próximo como a ti mesmo. Marca do amor. O amor é o vínculo da perfeição. Além de amar, essa igreja tinha outra marca, a fé. Por isso, o resultado das suas obras, que eram maiores que as primeiras. Fé sem obras é morta. Era uma igreja que tinha fé. Hebreus capítulo 11, verso 6, está escrito: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Tem que ter fé. Fé
Fé num Deus que criou tudo que existe. Fé num Deus que enviou Jesus Cristo a este mundo. Fé que Cristo é vida. Fé que Cristo foi crucificado e ressuscitou no terceiro dia. Fé que Jesus ascendeu aos céus e está sentado ao lado direito de Deus. Não apenas fé num ente, num ser poderoso, não. Mas sim num Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Num Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Num Deus que mandou um mediador, que é Jesus Cristo. Que só no nome de Jesus importa que sejamos salvos. Além dessa marca de amor, de fé, temos o serviço, que são as obras. E como já falei, fé sem obras é morta. E a quarta marca da igreja de Tiatira é a perseverança. 4 marcas que precisamos ter como servos e servas de Jesus Cristo, como igreja de Jesus Cristo: amor, fé, serviço ou obras e perseverança. E essas cartas sempre diz: ao vencedor vai receber um prêmio. Ser fiel até a morte, perseverança. Mas Jesus traz uma advertência. Ele reprova aquela igreja no todo. Como percebemos, existia na igreja esses 3 tipos de pessoas. Uma igreja em expansão, uma igreja de fiéis, aqueles que toleravam o pecado e aqueles que estavam vivendo no pecado. Por isso Jesus reprova esta igreja, traz uma advertência, e nós sabemos que na igreja há pessoas salvas e pessoas perdidas. Há o joio e há o trigo. E no tempo certo, Jesus vai colher os seus. A igreja de Tiatira tinha esse pecado de tolerar doutrina falsa, personalizada nesta falsa profetisa chamada Jezabel. Se lembrarmos do Velho Testamento, Jezabel era a mulher do rei Acabe, que por causa deste casamento trouxe idolatria à casa de Israel. Foi construído vários ídolos, e eles começaram a adorar Baal, um falso deus. Homens e mulheres beijavam essa estátua, mas apenas 7.000 se permaneceram fiéis. Lembram que Elias condenou este pecado, que profetizou e matou os 450 profetas de Baal, financiados pelo rei Acabe e sua esposa Jezabel. E 7.000 permaneceram fiéis e não beijaram essa estátua. O pecado no seio do povo, no meio do povo, é como um fermento que é colocado numa massa e faz aquela massa crescer. É como um câncer que, se não tratado, acaba tomando todo o corpo, como a neoplasia. Jesus reprova a igreja por ser tolerante a este falso ensino de Jezabel, seduzindo os irmãos e irmãs. O pecado da carne por ser livremente tolerados. Ela dizia não ao suicídio comercial, ou seja, adorem esses deuses. Comam comida sacrificada que não tem importância. Participem dessas festas imorais. É melhor o lucro. É melhor o dinheiro. Em outras palavras, conheçam profundamente o pecado para, através desse conhecimento, você conseguir vencê-lo. Olha só a artimanha do inimigo.
Olha o sofisma, a mentira revestida de uma falsa verdade. Em outras palavras, um cristianismo liberal, sem compromisso. Vamos pensar agora juntos. Você gosta muito de flores e resolve fazer um jardim e plantar ali rosas. Por favor, me ajudem, me diga uma outra flor, o nome de outra flor. Margarida. Oi? Amor perfeito, nome muito bonito. Gérbera. Orquídeas, bromélias. Tá. Oi? Tulipa. Você plantou tudo isso daí, preparou a terra, adubou, certo? Preparou aquele canteiro lindo, plantou a semente, vai crescendo aquela semente linda e daqui a pouco começa a florescer todas essas flores e de repente aparece o quê? Uma erva daninha. O que você faz? Você vai tirar essa erva daninha para que seu jardim permaneça bonito. Esse jardim você fez por sua conta, porque você gostava, mas vamos supor que alguém lhe contratasse para fazer esse jardim com todas essas flores bonitas e aparecesse a erva daninha, o que você faria? A mesma coisa. Assim é o pecado no seio da igreja. Não podemos tolerar. Esse jardim é do nosso Senhor Jesus Cristo. E vocês são essas flores maravilhosas que devem ser cultivadas com a palavra deste Deus Santo. Amém? É muito fácil você encher uma igreja. Teologia da prosperidade, revelações. Mas uma igreja cheia não é uma igreja com essas 4 marcas: com fé, com amor, com obras e com perseverança. A igreja primitiva perseverava na fé, na doutrina dos apóstolos e na oração. A palavra de Deus, como muito bem dita aqui pela irmã Marciana, é nossa regra de fé e de prática. Tudo aquilo que Deus queria dizer para a gente está aqui. Nos últimos tempos, Deus falou através de seu Filho. Hebreus. Está escrito em Hebreus. Facilidades, promessas podem encher uma igreja, mas não torná-la uma igreja na essência, mas sim um clube social. Entretenimento. Estamos aqui para adorar a Deus. Estamos aqui para prestar culto a Deus. Estamos aqui para amar a Deus, para ter fé, para realizar o seu serviço, que ultrapassa essas 4 paredes. Esse serviço atinge o seu círculo de relacionamento. Seus amigos, parentes, você tem que anunciar a palavra de Deus. Jesus também oferece um período de arrependimento. Jezabel, aqueles que a seguiram, foi oferecido um período de arrependimento. Mas, como o texto disse, ela não quis se arrepender. Aquela teoria, aquele ensino falso, que era necessário conhecer as profundezas de Satanás, conforme o texto diz, escravizou. Porque o pecado faz isso, escraviza. Deixa cego. Não quis se arrepender. Então, vem a disciplina. Jesus, então, disciplina. E a disciplina é um ato de amor.
mas também pode causar sofrimento, doença. E usa justamente esse recurso do sofrimento para arrependimento. E a falta de arrependimento, com a falta de arrependimento vem o quê? O juízo, a doença e, por fim, a morte. O pecado é um doce ao paladar, mas o seu fim é amargo para o estômago. Vou usar aqui mais uma metáfora, uma doença para a gente ficar bem ilustrado em nossa mente. Febre amarela. Febre amarela. Vou usar a diabetes. Tá? A diabetes, a pessoa tem que controlar o açúcar. Tá? Mas qual que é o pecado da diabetes? O doce. Né? O doce. Aquele docinho que você olha, delicioso, olha nos olhos, com seus olhos e vê aquela, né? Aquela tentação, porque para o diabético é uma tentação, não é? O doce, seja o que for, de chocolate, ou beijinho, ou aquele outro de brigadeiro, seja lá, um bolo de chocolate. Tem que ter um controle. Mas se a pessoa não se controlar, para onde pode levar isso? A morte. Assim é o pecado. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo. Por isso aqui os pés de bronze do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma cidade que tinha um grêmio, uma associação comercial de pessoas que trabalhavam com bronze, e Jesus identifica que os seus pés é como um bronze polido, capaz de esmagar os seus inimigos. Precisamos entender que Jesus é suficiente. Jesus nos satisfaz. Não precisamos ceder para o pecado. Precisamos dessa quarta marca da igreja, ser perseverante, ser fiel. E não ceder às guloseimas que o mundo nos oferece, aos doces. Porque apesar de ser doce, agradável, no início, seu final é extremamente amargo. Deus, Jesus Cristo, quer uma igreja santa. Quer uma igreja que o ame, que tenha um relacionamento fiel com seu marido, porque Jesus é o marido, a igreja é a noiva. Ou melhor, Jesus é um noivo, a igreja é a noiva. É preciso entendermos que nós temos tudo. Tudo em Cristo. A paz que Cristo nos dá é uma paz que excede até o nosso entendimento. A paz que Deus nos dá excede até o entendimento. Shalom é toda a felicidade. Shalom, paz, é toda a felicidade que o ser humano precisa através de Jesus Cristo. O inimigo vai tentar convencer que falta alguma coisa. Vai tentar te seduzir. Vai tentar te enganar. Mas no Evangelho de João nós vemos: Jesus é vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é o pão da vida, é a água viva, é a porta, é o caminho, é a verdade. Não precisamos de mais nada. Jesus nos satisfaz. Ele é tudo. Ele é o dom inefável de Deus. Não precisamos de sair atrás de profecias, nem de profetas que revelam. João capítulo 7, verso 38.
Evangelho de João, capítulo 7. Verso 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essa abundância, essa riqueza promovida por Cristo, através do Espírito Santo, que vai abençoar aqueles que estão recebendo essa água viva e também vai abençoar aquele que está trabalhando na obra. Sabe quando você começa a fluir com essa água viva? Quando? Sabe quando? Quando você começa a trabalhar. Quando você começa a ser operoso, operosa na obra de Deus. Quando você, por exemplo, está ensinando, está pregando, está servindo, está louvando, está trabalhando para o Senhor. A palavra, a sua ação, o seu serviço é como uma água viva que produz vida à pessoa que está do outro lado recebendo. Ontem tivemos lá na congregação do Tigre um trabalho feito para a igreja de Guaraituba, pastor Renato. As pessoas foram para lá, nós tivemos a oportunidade de ministrar a palavra e foi isso que aconteceu durante a ministração. Rio de água viva. Pessoas recebendo a palavra de Deus. Mas não fica por aí. Jesus também, além disso tudo, de ser suficiente, de ser aquilo que Deus poderia dar de melhor para a humanidade. Às vezes, o ser humano quer ou pensa só em coisas materiais. Eu quero um carro, eu quero uma casa, quero uma família, sei lá. Quero. Mas a melhor coisa que Deus poderia dar para você, o melhor presente, é Ele mesmo, ou é o seu próprio Filho Jesus Cristo. É a nossa riqueza, a nossa herança. Por isso ele disse: ao vencedor irá conhecer as coisas profundas de Cristo. Aqui você pode ter muitas perguntas. Há muitos mistérios. Mas lá, quando você encontrar com o Pai face a face, vai ser outra história. Ele vai se revelar como a estrela da manhã. A estrela da manhã está relacionada ao aparecimento do Messias. Ou seja, vamos conhecer plenamente o nosso Senhor na sua plenitude, na sua glória. E estaremos, lógico, com o corpo glorificado também. Iremos também julgar as nações, conforme o texto diz. Queridos, Cristo é nossa esperança. Cristo é nossa riqueza. Cristo é nossa herança. Cristo é nossa recompensa. Vimos hoje que a igreja de Tiatira, inserida nesse contexto, nessa cidade idólatra, comercial, uma igreja que tinha uma profetisa denominada Jezabel, que seduzia os filhos e filhas de Deus a cometer pecado, usando uma falsa doutrina. Que Jesus reprovou esta igreja por causa disso, que reprovou Jezabel, que trouxe uma oportunidade de arrependimento, que trouxe disciplina e depois julgamento. Vimos também que Jesus é suficiente para a nossa vida. Ele é tudo. Ele nos satisfaz. E quando pronunciamos e quando servimos, precisamos ter essas 4 marcas: amor, fé, obras ou serviço e perseverança. E sabermos que seremos
mais que vencedores em Cristo Jesus. E vamos receber essa estrela, vamos ter esse Cristo glorificado, vamos conhecê-lo em sua plenitude. Por isso, por essa razão, persevere. Não se deixe seduzir pelos doces desse mundo. Amém? Oremos.